Gostaria de cumprimentar a todos os participantes do Seminário Integrados da UFP 2020. Gostaria de pedir desculpa por qualquer interferência do áudio na confecção do vídeo e vou dar início agora à apresentação do trabalho com o título de Fracionamento de Compostos Nitrogenados em Silagens de Capim-Capiaçu em diferentes idades de cortes aditivados com melácio e inoculante bacterianos, realizado por eu, Ícaro Kilder Macedo, orientado em CV UFP do professor Dr. Daniel Lossana da Costa Araújo, do Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí. A ensilagem destaca-se por apresentar vantagens quanto à menor perda de material durante todo o processo, com menor espaço de armazenamento por unidade de matéria seca quando comparada com a fenação, por manter o valor nutritivo do material e por apresentar menor dependência das condições climáticas. Na parte inferior pode ser observada as imagens que referenciam a coleta, a trituração e a confecção dos silos do nosso projeto. O capim-elefante, Peniceto purpurinceum, com covariância capiaçu, é uma forrageira que apresenta alta produtividade, grande adaptabilidade, número grande de variedades, facilidade de cultivo, boa aceitação pelos animais e um bom valor nutritivo. Possível observar o capim-elefante, o capim-capiaçu na imagem superior lateral direita. E o uso de aditivos no processo de ensilagem de capim-elefante é uma ótima alternativa para a correção de deficiências nutricionais do material ensilado e diminuição dos conteúdos fibrosos. Na parte inferior lateral esquerda é possível observar o farelo de mandioca e a casca de cacau. Como objetivo geral desse trabalho, tem-se a determinação das frações que compõem os compostos nitrogenados de silagem de capim-capiaçu em diferentes idades de cortes aditivados com melácio inoculante bacteriano. E objetivos específicos tem-se a determinação da composição química de silagem de capim-capiaçu em diferentes idades de cortes aditivados com melácio inoculante bacteriano. E também avaliar o impacto da adição de melácio inoculante na silagem de capim-capiaçu em diferentes idades de cortes com frações de compostos nitrogenados. As análises de fracionamentos de compostos nitrogenados, objetivo deste plano de trabalho, em decorrência da situação da pandemia global, não foram realizados. Decidiu-se então a elaboração de revisão de literatura sobre o tema do plano de trabalho, gerando em torno de uma gramínea tropical submetida a tratamento, sendo eles a combinação da utilização de aditivos em idades de cortes do capim, inteiramente casualizadas. Para se determinar as frações proteicas, foi usado-se da literatura de Licitra de 1996, onde a fração A, que é composta pelos nitrogênios não proteicos, que é dada pela a diferença entre o nitrogênio total e o nitrogênio solúvel em ácido tricloracético, a fração B1, que é dada pela diferença entre o nitrogênio solúvel em tampão de borato fosfato e o nitrogênio solúvel em ácido tricloracético. Essa fração é composta por peptídeos e oligopeptídeos. A fração B2, que é dada pela diferença entre o nitrogênio solúvel em tampão de borato fosfato e o nitrogênio solúvel em detergente neutro. Encontramos as proteínas de integração intermediária nessa fração, e a fração B3 o nitrogênio, é dada pela diferença entre o nitrogênio insolúvel de detergente neutro e o nitrogênio insolúvel em detergente ácido. Nessa fração temos as frações proteicas associadas à parede celular. E a fração C, nós temos o nitrogênio insolúvel em detergente ácido, ou seja, essa é a fração não digerível no rumen. Ela está associada à lignina. Analisando gramíneas tropicais associadas à adição de substratos, Bonfá, em 2017, analisando a adição da casca de abacaxi ao capim-elefante, observou-se aumento das frações A, B1 e B2, que serão tratadas como uma única fração, e diminuição da fração C, indicando que não houve uma proteólise inicial significativa e que o coproduto associado ao capim apresenta um efeito de diluição na fração proteica indegradável no rumen. Em análise, a adição do farelo de cacau a capim-elefante, Pires, em 2009, identificou a redução significativa da fração A, e Carvalho, em 2008, um aumento significativo da fração B3 mais C, que é o resultado de uma ação de proteólise inicial intensa e uso de coproduto que apresenta alta taxa de proteínas ligadas à lignina. O uso da polpa cítrica ao capim-elefante por Yosuka, em 2015, observou-se um aumento significativo da fração A, que é um resultado de um aumento rápido inicial do pH inibindo a proteólise. Pires, em 2009, avaliando a adição da casca de café, observou redução significativa dos valores da fração A e um aumento nas frações B1 mais B2 e C. Isso é explicado por uma redução do efeito. Isso é explicado pela redução do efeito de diluição da associação do coproduto
e se tratar também de uma matéria rica em fibra e proteínas ligadas à parede celular. O uso de farelo de mandioca como coproduto, em um estudo realizado por Oliveira em 2012, demonstrou-se um aumento significativo das frações A e B3 mais C, que isso é gerado pela uma proteólise inicial do coproduto e este apresenta alta taxa de proteína associada à parede celular. Avaliando o uso de aditivos alcalinos de capim Tanzânia por Mello em 2016, demonstrou-se um aumento significativo da fração A e redução da fração B3, resultado de uma instabilidade fermentativa inicial e fermentações secundárias no início do processo de fermentação. Iozuka, em 2015, em estudo, a adição da polpa cítrica peletizada ao capim charaés e estrela roxa evidenciou um aumento significativo nas frações B2 mais B3 e redução da fração B3 mais C, que é o resultado de uma fermentação secundária no início do processo fermentativo. E todas as alterações significativas referenciadas neste trabalho foram significativas a 5%. Henrique e Sá observaram um aumento na fração B3 associada a C, explicado pelo aumento na taxa de crescimento dos perfilhos colhidos nas diferentes idades de cortes apresentados em efeito de diluição da composição, que não foi observado por Rodrigues. E todos os três autores, Henrique, Sá e Rodrigues, observaram a proporção inversa em relação a B3 mais C, que demonstra que houve um rearranjamento das frações proteicas dentro da planta, explicado pelo metabolismo vegetal do nitrogênio, onde o estado vegetativo, a forrageira, apresenta um aumento no número de perfilhos e, consequentemente, do número de folhas, enquanto no estágio reprodutivo ocorre o desenvolvimento dos perfilhos existentes. Em avaliação à fração A, apenas Henrique observou uma tendência na redução dos valores à medida que se ampliou a idade de corte, e não houve um efeito de idade sobre essas outras frações nessa fração no trabalho de Sá e Rodrigues. Júnior, em 2014, observou o efeito significativo da idade de corte sobre o teor de proteína, pois à medida que a planta avança o estágio de maturação, ocorre a diminuição do teor proteico em função do aumento do teor de fibra. Então, foi possível observar que existem pontos positivos e negativos na análise de fracionamento de compostos nitrogenados usando fatores como espécie forrageira tropical, uso de compostos e associação a diferentes idades de cortes, na produção de silagens para alimentação de rebanhos ruminantes, mostrando que é necessária a avaliação adequada dos produtos utilizados na formulação da alimentação animal. Muito obrigado e que estejam aproveitando muito os seminários integrados da UFP 2020. Muito obrigado.